Então, muito boa noite a todos. E eu vou discursar em português, como é óbvio, mas gostava de fazer uma pergunta em inglês e que serve também para as pessoas que estão aqui que falam português. E a pergunta que eu gostava de fazer é: depois deste dia, depois destes 2 dias, e isto é uma pergunta à americana, mas are you not entertained? Are you not entertained? Are you not entertained? Que 2 dias fantásticos. E eu gostava de falar com vocês sobre aquilo que foi as últimas 24 ou as últimas 36 horas. Mas antes disso gostava genuinamente do fundo do coração de desejar uma boa noite a todos, agradecer pela presença de todos. Está um pouco frio na sala e eu sou particularmente friorento, portanto eu gostava de aquecer um bocado o ritmo e dizer que não há ninguém que consiga fazer aquilo que nós fizemos aqui hoje. Ninguém! É absolutamente fantástico e genuinamente eu não tenho palavras para agradecer a todos vocês, para agradecer aos nossos convidados, aos nossos oradores internacionais, para agradecer acima de tudo à minha equipa, ao Guilherme, à Daniela, ao Gazur, ao Afonso, ao Júlio, ao André, a todos aqueles que ajudaram a preparar, a organizar e a conduzir este evento. Eu gostava de pedir uma salva de palmas para todos eles. Gostava também de agradecer e pedir uma salva de palmas para não sei se ele está aqui, mas para o Tiago, que foi quem nos cedeu de forma bastante simpática este espaço. Portanto, uma salva de palmas para o Tiago. E estes 2 dias foram fantásticos. Eu peço desculpa àqueles que esperavam algo melhor. Em última análise, a responsabilidade do evento é minha e se alguma coisa correu mal com o evento, a responsabilidade é minha. Eu próprio, e ninguém mais do que eu, é exigente comigo próprio. Eu queria um evento melhor, num espaço melhor, com os audiovisuais melhores, com um som melhor, com uma envolvência melhor, com um coffee break melhor, com tudo melhor. Eu queria fazer mais e melhor. Infelizmente, não nos foi possível. Ainda assim, aquilo que fizemos aqui hoje foi absolutamente histórico. E eu vou-vos contar um pouco sobre aquilo que foi o dia de ontem. O dia de ontem e a caminhada que temos traçado até aqui, a histórica caminhada que temos traçado até aqui, que está apenas no início. Mas antes de eu vos contar aquilo que foi o dia de ontem, eu gostava de dizer que estiveram praticamente hoje nesta sala 400 pessoas. Uma salva de palmas aos 400 patriotas que vão reconquistar este país. Nós tínhamos 24, apesar de todo o trabalho anterior, nós tínhamos menos de 24 horas para preparar o melhor evento político da Europa. Tínhamos menos de 24 horas, 7 ou 8 pessoas, tínhamos tudo contra nós, tínhamos a imprensa contra nós, a esquerda também seria mau se não estivesse contra nós, para mim isso é uma medalha, não é algo que eu acho mau, mas tínhamos todos eles contra nós. Tínhamos todas as probabilidades contra nós organizarmos este evento. No entanto, conseguimos e eu estou mesmo muito satisfeito e muito orgulhoso por aquilo que fizemos. No primeiro ano do Congresso da Reconquista tivemos 90 pessoas. No segundo ano tivemos o dobro, 200. E hoje tivemos 400. Meus amigos, esperem porque nós não ficamos por aqui. Quando nós dizemos que viemos para reconquistar Portugal, estamos a falar a sério. Nós estamos aqui para reconquistar o nosso país.
Reconquista! Obrigado. Temos aqui pessoas que vieram de propósito dos Estados Unidos, da Austrália, da Itália, de Áustria, de todos os cantos deste planeta onde o nosso povo europeu existe, sobrevive e prospera. De todos os cantos deste planeta vieram pessoas para estar aqui hoje num pavilhão gimnodesportivo na Maia que nos foi cedido à meia-noite de ontem, quando estávamos à espera de respostas de outros sítios completamente improvisados, e vieram pessoas dos 4 cantos do mundo. Isto mostra aquilo que nós somos capazes de alcançar se trabalharmos juntos, aquilo que somos capazes de construir apenas trabalhando juntos. Então deixem-me levar-vos ao dia de ontem, que acho que foi um dia bastante significativo para mim. Quando acordei de manhã, pensei, ok, perfeito, o Congresso está mais ou menos preparado, vou aperfeiçoar um bocado o meu discurso, vou ter 2 ou 3 reuniões, vou lançar um vídeo a dizer que o Congresso é amanhã e pouco mais. E vou beber um café numa esplanada qualquer do Porto a ler o que é que o Expresso, não é Expresso, é o Expresso, escreve sobre nós. Vou comprar um jornal, vou ficar ali a ler uma horinha e vou passar aqui uma tarde relaxada. Saio de casa, saio do hotel onde estava alojado no Porto e recebo uma chamada. Recebo uma chamada para me dizerem que o evento estava cancelado. E o que é que nós achamos? O que é que nós achamos? Eu quero mesmo ouvir-vos. O que é que nós achamos de quem cancela eventos contratualizados, pagos, que vêm pessoas dos 4 cantos do mundo, que vêm serviços terceiros pagos para lá estar? O que é que nós achamos de quem cancela esses eventos? Vergonha. É uma vergonha. E, acima de tudo, mais do que ilegítimo, mais do que ilegal, é uma cobardia. É uma cobardia. E foi a cobardia, não foi nada mais. Foi a cobardia que destruiu este país. E nós vamos acabar com isso dando o exemplo se necessário. E então, por causa dessa cobardia, as pessoas que estão a trabalhar connosco e estavam ontem connosco, que queriam sair à noite ou ter uma tarde descansada, tiveram que ficar fechados numa sala de um hotel a fazer chamadas até à meia-noite e a receber muitos nãos e a repetir mais chamadas e a falar com mais pessoas e a tentar mais contactos. No entanto, no fim, nós conseguimos tudo aquilo que nos propusemos até hoje e, acima de tudo, conseguimos-lo contra todas as probabilidades. Contra a esquerda, contra a imprensa, contra os traidores, contra os falsos conservadores e gatekeepers da direita. Nós conseguimos. E temos uma mensagem muito importante para lhes transmitir. Nós não vamos a lado nenhum até ganharmos. E só conseguimos fazê-lo porque temos uma vontade inquebrável, uma confiança intocável e uma determinação inigualável. Só porque temos essas qualidades, só porque temos esses valores, conseguimos fazê-lo. Quando eu disse que o Congresso da Reconquista ia ser o melhor evento da política nacional, riram-se. Quando eu disse que o Congresso da Reconquista ia ser o melhor evento da política europeia, riram-se. Quando eu disse que faríamos o melhor documentário sobre imigração, que ia trazer o assunto aos lares dos portugueses, riram-se. Quando eu disse que o meu nome e o nosso movimento ia ser conhecido por toda a gente neste país, riram-se. Quando disse que iríamos organizar a primeira Cimeira Internacional da Remigração, riram-se.
Quando disse que seríamos o movimento mais influente a nível europeu, riram-se. Quando eu disse que íamos meter o Chega a falar de remigração em 3 tempos, riram-se. Têm-se rido desde o início, têm-se rido a cada passo do caminho. Mas eu acho, meus amigos, não sei se vocês concordam, mas eu acho que eles já não se estão a rir. Eles já não se estão a rir. E aqui estamos outra vez. A esquerda não quis, a imprensa não quis, o sistema não quis. Criam-nos em casa, eles criam-nos em casa, criam-nos assustados, criam-nos presos, criam-nos censurados, criam-nos com vergonha, criam-nos a pedir desculpa por sermos o que somos, com muito orgulho, e acreditarmos no que acreditamos com muito orgulho. Meus amigos, mas nós não pedimos desculpa, nós não damos nem um passo atrás, nós nunca vamos pedir desculpa porque sabemos que estamos certos. E o facto de eles quererem censurar-nos, de quererem impedir-nos de falar, de quererem impedir-nos de alugar auditórios, de quererem impedir-nos de estar no debate público, prova que eles sabem uma coisa: nós estamos certos e o nosso tempo chegou, e chega mais tarde do que cedo. E os acontecimentos destes 2 dias simbolizam tudo aquilo, que têm sido os últimos 2 anos, ou 2 anos e meio. Tem sido luta, 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 luta. Todos os dias, luta por Portugal. E nós sempre nos regemos por esta máxima: lutar sempre pelo nosso país. E nada pode parar um homem. Nada pode parar um homem. Nada. Que não para por nada. Nada pode parar um movimento que não para por nada. Nada pode parar uma ideia cujo tempo chegou. Meus amigos, a nossa ideia chegou. O nosso tempo chegou. E nós vamos mesmo ganhar. Eu não vou parar por nada. Honestamente, podem ameaçar-me, podem perseguir-me, podem censurar-me, podem ofender-me, podem caluniar-me, podem agredir-me, podem fazer o que quiserem. Deter-me, prender-me, levar-me para a esquadra, apresentar-me a um juiz. Eu não paro por nada, nada. Eu nunca vou parar até devolver Portugal aos portugueses. Nada disso me importa. Nada disso me importa. Eu vou apenas perseguir incansavelmente o meu objetivo todos os dias, o meu objetivo de despertar Portugal. E o sistema, a imprensa, a esquerda, os falsos conservadores e gatekeepers da direita, eles não são os atores principais dessa história. Eles não são os atores primários, os principais. Eles são apenas atores secundários. A utilidade deles, aquilo para que eles servem, é para nos desafiar, para nos colocar dificuldades, para nos tentarem enfrentar e derrotar. Mas no fim de contas, esta história tem um ator principal, é o povo português, e o povo português nunca vai entregar este país. Este ano tentaram cancelar-nos, tentaram fazer tudo o que podiam para que nós não fôssemos mais longe. Nós já conseguimos cheirar, nós já conseguimos sentir o medo, a insegurança, a incapacidade deles, porque sabem que o tempo deles está contado e que o nosso tempo é agora. Quando eles pensaram que iríamos parar, nós não parámos, e eles quiseram ir mais longe. Chegaram até a agredir-nos e a tentar repetir essas agressões várias vezes. Fizeram tudo o que podiam para nos destruir. E ainda assim nós aqui estamos mais fortes e melhores do que nunca. Mas agora há uma questão muito importante que eu gostava de colocar a todos vocês. E essa questão é: porquê? Porque somos censurados? Porque somos perseguidos? Porque somos ameaçados? Qual é o motivo?
E o motivo é muito simples, eles sabem que nós temos razão, eles sabem que nós vencemos, eles sabem que nós estamos a vencer a cada dia que passa e estão em modo de damage control, controlo de danos, agarrados à única coisa que lhes resta. E a única coisa que lhes resta é gritar palavras vãs, sem significado e sem sentido, a achar que essas palavras nos vão ofender ou fazer parar. Eles querem suplicar para que nós sejamos censurados, eles querem acusar-nos de tudo e mais alguma coisa, seja verdade, seja mentira, e acham que nós temos algum problema com isso. Acusem do que quiserem, não me vão acusar nunca de mentiroso nem de traidor, mas isso podem vocês ser acusados. Segundo a imprensa, eu sou o influenciador mais perigoso de Portugal. E acho que o Martin Sellner fez essa questão há pouco. E honestamente eu não sou muito perigoso, as pessoas veem que eu estou aqui, eu não ando aqui com katanas como os nossos, eu ia dizer amigos, mas não são muito amigos, como um certo grupo de pessoas que há em Portugal, que anda com katanas na rua, ou com facas, ou com pistolas, etc. Portanto, eu não sou muito perigoso, eu acho que estão aqui quase 400 pessoas, eu não feri nenhuma delas, não agredi nenhuma delas, portanto eu não sou perigoso. Mas para o sistema sou perigoso, porque para o sistema as nossas ideias são um verdadeiro perigo. Porque apesar de o Afonso Gonçalves não ser uma ameaça à segurança das pessoas, o Afonso Gonçalves não ser uma ameaça à integridade física das pessoas, é mais importante para este sistema que vive de ideias, é mais importante silenciar o Afonso Gonçalves no Martim Moniz do que impedir um atentado terrorista em Lisboa. Se houvesse um atentado terrorista em Lisboa e eu estivesse a discursar no Martim Moniz, em Odivelas ou noutra zona da cidade cheia de imigrantes, a polícia preferiria deter-me e levar-me para a esquadra do que impedir o atentado terrorista em Lisboa. Isto é um facto, porque o atentado terrorista pode ser uma ameaça à segurança das pessoas, mas não é uma ameaça ao sistema. E então chegamos aqui e o Afonso Gonçalves e a Reconquista são um grupo de perigosos influenciadores. Já temos a juventude do nosso lado e é por isso que eles acham que somos perigosos, porque nós viemos para reconquistar verdadeiramente Portugal. No entanto, eles podem gritar o que quiserem. Essas palavras já não nos importam. Podem gritar o que quiserem. As vossas palavras ocas não nos importam. Nós já não temos medo. Nós não vamos a lado nenhum. Não nos importa como nos chamam. Meus amigos, a morte de Charlie Kirk é mais importante do que não gostar de ser chamado homofóbico. A morte de Irina é mais importante do que não gostar de ser chamado racista. Crianças indefesas a terem de se defender contra invasores hostis em plena luz do dia é mais importante do que não querer ser chamado xenófobo. Chamem-nos racistas, chamem-nos xenófobos, nós simplesmente não queremos saber. Nós não queremos saber. Há 400 pessoas nesta sala e nenhuma delas tem um bocadinho de medo de vocês. Venham atrás de nós se conseguirem, mas nós estamos a recuperar os nossos países e nós não vamos a lado nenhum. Este ano nós vimos efetivamente isso. A hostilidade da esquerda não tem limites. É incomparável. Odeiam-nos com todo o ser. Querem-nos mortos, querem os nossos filhos violados, querem os nossos países destruídos, querem o nosso território completamente pilhado e invadido e ainda acham isso uma grande piada. E ainda acham tudo isso engraçado. No entanto, isso nós já sabíamos. O que nós não sabíamos e que aprendemos este ano é que não é só a esquerda que nos quer destruir. Também a direita moderada, a direita fofinha que ao longo de 50 anos destruiu este país, também nos quer destruir. Nós já esperávamos genuinamente o pior da esquerda, mas é novidade para nós que a falsa direita moderada nos desejasse tão politicamente mortos como nos deseja a esquerda. Quando nós fizemos um protesto em frente à universidade mais de esquerda de Portugal e no auge, e talvez por causa do auge da nossa popularidade, fomos alvo de um ataque coordenado por parte de elementos liberais, gatekeepers
e falsos elementos de direita. Falsos elementos de direita. Apenas algumas semanas após a morte de Charlie Kirk, numa altura em que a sua morte estava a ser ativamente celebrada pela esquerda e vista como um exemplo, eu e outros membros da Reconquista fizemos uma ação de protesto no coração da máquina de propaganda esquerdista em Portugal e tivemos a coragem de afirmar uma verdade simples, mas totalmente cirúrgica. A esquerda mata. Durante essa ação mediática, influente e altamente bem-sucedida, eu e a minha equipa fomos ameaçados física e verbalmente por lunáticos de esquerda que tentaram roubar o nosso material, destruir o nosso material, que me desrespeitaram e às pessoas que estavam comigo e que me ameaçaram verbalmente com a vida, dizendo que eu seria o próximo a morrer após a trágica morte de Charlie Kirk. Depois a polícia chegou e quem é que a polícia identificou? Quem é que a polícia quis travar? Quem é que a polícia quis tratar como um criminoso? Não os lunáticos de esquerda que vandalizaram, que ameaçaram, que ofenderam, que ameaçaram com a morte, mas quem estava ali corajosamente a afirmar que a esquerda mata. A vítima, quem foi ameaçado, que fui eu, é que fui identificado e punido pelas forças de segurança. As ameaças de morte da esquerda continuaram e o nosso apoio cresceu. Fomos apoiados por todos e todo o movimento de direita, da verdadeira direita, que está aqui nesta sala hoje. Eu gostava de dizer uma coisa. Toda a verdadeira direita nos apoiou, até deputados proeminentes do próprio Partido Chega e figuras do debate público. No entanto, fui fortemente, e já agora eu gostava de saber, antes de irmos a quem é que me atacou, eu gostava de vos perguntar o que é que vocês acham dessa pessoa. Eu já vou dizer quem é que é. E depois gostava de saber o que é que vocês acham dessas pessoas. Fui fortemente atacado por José Matias e Manuel Matias. O que é que vocês acham desses dois indivíduos? O que é que vocês acham? Eu não ouvi bem. Eu sei, mas porquê é que eu trouxe isto à tona? Não é por causa desses dois indivíduos, muito menos da sua importância, que não existe. Não é por causa desses dois Zés Ninguéns, que não valem nada politicamente e que tentaram destruir sempre o Chega internamente, tentando aniquilar a sua ala mais nacionalista desde a sua criação. Não é por causa deles. Eles são apenas um exemplo para aquilo que eu quero dizer. Eu trago isto à tona porque isto ilustra perfeita e totalmente o espírito de cobardia que liderou e que guiou a nossa direitinha em Portugal ao longo de 50 anos, de dar palmadinhas nas costas da esquerda e rejeitar ativamente e ficar ao lado das pessoas de esquerda contra as figuras de direita. E é esse espírito de cobardia, e se calhar por isso é que não gostam de nós, que nós viemos destruir. É esse espírito de cobardia que destruiu Portugal e que nós viemos colocar um ponto final. Mas isto ilustra perfeitamente contra que sistema lutamos, porque não lutamos apenas contra a esquerda, contra a imprensa, contra o sistema financeiro, contra os globalistas que controlam o nosso país e a classe política traidora. Nós lutamos também contra a falsa direita, os falsos conservadores, as mesmas pessoas que honestamente sofrem de uma incompetência atroz e de uma avareza absolutamente ridícula. Se algum dia chegassem a um cargo de influência na nova direita que estamos a criar em Portugal, transformariam, e não se enganem em relação ao seguinte, transformariam o Chega num CDS 2.0 em 3 tempos, se pudessem. Já destruíram o conservadorismo em Portugal antes do Chega, destruíram o CDS e perderam para a esquerda em todos os campos de batalha. E agora tentam ensinar-nos o que deve ou não deve ser feito. O meu pedido a todas essas pessoas que representam essa falsa direita, esses gatekeepers da direita, esses traidores do nosso país, é que se não têm nada a acrescentar, se nem sequer defendem a remigração, se preferem ficar ao lado da esquerda contra a direita que está a salvar este país, então honestamente, simplesmente saiam do caminho. Tenham um autorrespeito e saiam do caminho.
tenham a inteligência de sair do nosso lado. Tenham a inteligência de sair do nosso caminho. Estas pessoas não estão ao nosso lado. E mesmo que digam que somos demasiado radicais ou extremistas, nós não somos radicais ou extremistas da perspectiva daquilo que é o interesse da nossa nação. Aliás, eu até começo a achar que temos sido muito mansinhos e pouco radicais e que é melhor, se calhar, começarmos a ser mais radicais, porque problemas radicais requerem soluções radicais. E antes de nós vencermos esta batalha espiritual e cultural contra a esquerda, temos de vencer a batalha pelo futuro da direita. Temos de vencer a batalha do coração espiritual, moral e intelectual da direita. Essa é a principal batalha. E não se enganem, existem forças subversivas ativamente a conspirar contra nós para nos destruir e para nos derrubar. O único problema deles é que nós somos muito melhores do que eles, isto porque somos reais, nós somos orgânicos, nós somos genuínos. Isto que fizemos aqui hoje não dá para criar em laboratório, isto que fizemos aqui hoje não se aprende, isto que fizemos aqui hoje não se aprende na universidade, isto que fizemos aqui hoje não se ensina, aquilo que fizemos aqui hoje não são posições falsas. Aquilo que fizemos aqui hoje não são posições falsas dadas por amigos, por simpatia ou por pena. Não há forças obscuras que travem este movimento. Não há forças obscuras ou subversivas que façam o que fizemos hoje. Nós somos o mais real possível e é isso que eles não gostam, porque eles são todos saídos do laboratório, saídos das aulas da faculdade, saídos da leitura dos livros. Nós começamos do nada a partir de uma visão. Na minha sala de estar, uma visão, um sonho, um objetivo. Começamos do nada e isto não dá para fabricar, isto não é artificial. Fomos perseguidos, fomos banidos, fomos censurados, apagaram-nos contas bancárias, fomos eliminados das redes sociais, fomos ofendidos pela imprensa, fomos atacados de todas as formas, fomos ameaçados fisicamente, ameaçaram-nos de morte, tivemos espaços a cancelarem os nossos eventos, hotéis a rejeitar a nossa estadia noturna, fomos agredidos por comunistas, lutámos do zero, totalmente encurralados, mas como os nossos antepassados estavam encurralados nas Astúrias, também nós, encurralados, encontraremos o caminho de reconquistar este país. Reconquista, reconquista, reconquista. Nós somos reais, nós passamos pelo inferno e passaremos novamente de sorriso na cara, olhos postos no destino, com uma confiança inabalável no futuro deste povo. Passaremos novamente pelo inferno todos os dias se necessário e é isso que eles odeiam, que pessoas como nós, do povo, para o povo, pelo povo, sem nomes pomposos, sem grandes cargos, sem pedir permissão a ninguém, a uma pessoa que seja, sem querer agradar a nada a não ser a alma do espírito português. Eles odeiam que pessoas como nós, que não são de famílias famosas, que não recebem nada em troca, que não são pagas para fazer o que fazem, eles odeiam que pessoas como nós façam aquilo que nós fazemos, porque eles nunca conseguiriam fazer o mesmo. Mas nós estamos aqui para reconquistar Portugal, quer eles gostem, quer eles não gostem, estamos-nos a marimbar. Eles odeiam essa crueza, eles odeiam essa proeza. Eles queriam que nós pedíssemos permissão para tomar a política portuguesa de assalto.
meus amigos, nós não pedimos perdição a absolutamente ninguém. Os portugueses não batem à porta, os portugueses não ficam à porta à espera, os portugueses não perguntam se podem entrar, os portugueses arrebentam com a porcaria da porta e reconquistam esta porcaria toda. Portugal. E a esses guardiões da casa, a esses guardiões da porta da direita, nós dizemos: nós não vamos bater à porta, nem esperar, nem perguntar se podemos entrar. Nós estamos no portão e nós não batemos à porta. Nós entramos para dentro de casa e mandamos na casa. E nós vamos vencer, gostem ou não, nós vamos vencer. E daqui esta conclusão, ou se juntam a nós, ou saem do nosso caminho. Ou se juntam a nós, ou saem do nosso caminho. O nosso povo, o nosso movimento, precisa de ter uma visão estratégica para o futuro. Nós precisamos de infiltrar as posições influentes. O Parlamento, a imprensa, as instituições, as grandes empresas. Nós devemos estar em todo o lado neste país e lentamente tomar a mente coletiva de dentro do sistema. É assim que nós vamos ganhar. Este ano foi muito bem sucedido para nós. Tudo o que nós queríamos alcançar, nós já alcançamos. Alcançamos um alcance mediático, um número de repercussão e de visualizações, de viralização, de alcance, comparável apenas ao do André Ventura, por exemplo, e da Rita Matias e, muito honestamente, se calhar a mais ninguém. E nós fazemos o que fazemos. Meus amigos, eu agora gostava honestamente de falar do coração. Eu quero falar do coração, eu vou-vos mandar este documento que eu não quero saber disto para nada. Eu vou falar do coração porque nós temos de falar do coração e eu quero-vos dizer uma coisa honestamente. Uma coisa. Nós vamos reconquistar este país. Nós não vamos pedir permissão a ninguém. E nós vamos reconquistar este país. E eu vou-vos dizer uma coisa. Vamos fazê-lo, não é por mim, é pelo povo português. Pela mãe cujos filhos não arranjam creche por causa da imigração. Pelas famílias que não conseguem uma casa por causa da imigração. Pelos pais que não conseguem pôr os seus filhos na creche por causa da imigração, pelos jovens que têm de sair deste país por causa da imigração, pelos idosos abandonados neste país de norte a sul por causa da imigração, pelas grávidas que morrem à porta do tribunal, à porta do hospital por causa da imigração, por todos os portugueses que sofrem todos os dias por causa da imigração. Deus conduzir-me-á à vitória. Por causa de todos os portugueses que sofrem por causa da imigração, nós vamos lhes dar uma voz. Vamos ser a voz dos portugueses. Vamos ser a voz dos portugueses que sofrem, dos portugueses que estão lá fora e queriam regressar a Portugal, dos portugueses que amam este país. Pelos portugueses, para os portugueses, pelos portugueses, para os portugueses, meus amigos. Lutar, lutar, lutar. Vamos reconquistar Portugal e vamos tornar Portugal português novamente, nem que seja a última coisa que eu faça. Nós vamos reconquistar Portugal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.